boa noite. E com um imenso prazer, estamos iniciando mais um programa Gestão em Ação. E hoje a conversa é diferente. Hoje nós trouxemos um convidado, Gustavo Marques. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E atendendo a pedidos, nós fizemos uma pequena mudança na programação, porque hoje falaremos daquele que paga a nossa conta. Falaremos sobre o cliente. O amado. O nosso patrão. O nosso patrão, o cliente. E com a vinda do Gustavo, nós não poderíamos nos restringir a um único programa. Faremos 2 programas e hoje a nossa conversa vai ser sobre atendente, vendedor, consultor. Exato. É tudo a mesma coisa, são profissionais diferentes. O mercado tem área para todos esses perfis. E aí, Gu? Boa noite, né? Estamos aqui. É com muita alegria que hoje eu estou aqui com vocês para partilhar um pouquinho desses meus 23 anos com vendas, trabalhando com este encantar o cliente, que é o que eu sempre digo, que a venda é o encantamento, né? Nós temos que sempre nos colocar ali como regente, como maestro desta grande fábrica que são as vendas. Como você comentou, né? Nós temos os atendentes, os vendedores e os consultores. O mercado hoje ele é muito exigente. As pessoas hoje, elas sabem muito. Às vezes, elas buscam um produto e elas já sabem dele, né? E nós precisamos estar preparados para receber todo e qualquer tipo de público, todo e qualquer tipo de cliente, para que nós possamos ter um êxito na venda, né? E eu sempre digo que existe uma grande diferença entre cada um deles. Isso é fato, né? Nós não podemos nos restringir a dizer que os 3 são a mesma coisa, né? Cada qual possui a sua qualidade e a sua diretriz, né? Um atendente, ele faz a sua parte, um vendedor, ele faz a parte dele, e um consultor, ele também faz a parte dele, né? Então, um atendente, o que vem a ser um atendente, né? A pessoa que está ali, eu falo assim para você, eu quero tal produto. Você vai simplesmente me dar aquele produto e vai me entregar. É uma pessoa que está fazendo um atendimento. Ela vai te atender naquilo que você está pedindo para ela. Vai atender a sua necessidade. Você expõe. Exato. Ele retribui. A pessoa, ela vai simplesmente falar assim, ó, eu quero um copo com água. Eu vou te dar um copo com água. É o que você me pediu. Isso é um atendente, é um atendimento, né? Tem mercado para esse tipo de pessoa? Tem. Lógico que tem. Nós temos ramos para todos, né? Existe um leque, é uma gama muito grande. Mas o atendente, ele se limita a isso, né? A atender. Ele tem que ter uma boa comunicação, ele tem que saber falar, tem que ser uma pessoa que vai saber direcionar aquilo que ele quer. Um copo com água, você tem que levá-lo até aquele copo com água, né? O vendedor, ele já tem também essa boa dicção, ele sabe conversar. Mas uma coisa que eu, Gustavo, particularmente vivi durante todo esse tempo, o vendedor, por muitas das vezes, ele tem uma comissão atrás dele. Então, às vezes, nós temos uma loja ou um comércio que tem um produto que ali precisa ser vendido. Sim. Aí, o vendedor, por ele ter essa perspicácia, por ele ter esse feeling comercial, que o atendente também tem. Mas o vendedor, ele é um pouco mais aguçado. Agressivo, você diria? Eu diria essa palavra, porque ele vai para cima. Um vendedor nato. Ele vai em cima do cliente e ele precisa vender. Eu nunca fui contra a comissão, né? Sou uma pessoa que
acho que é interessante, né? Mas tem que saber como essa comissão ela é posicionada. Se é uma imposição para que você venda algo, o prejudicado é o cliente. Porque você vai efetuar apenas uma venda. Esse cliente não volta mais. Você não vai ter uma fidelização desse cliente. Parece que o cliente percebe. Não tem esse estigma. Ai, lá vem o vendedor. Exato. O que você Eu diz, acho Marcão? que quando a gente está trabalhando essa questão moral, ética, né? Acho que a gente, em toda e qualquer profissão, a gente acaba tratando sobre isso, Sim, né? exato. Moral, ética, posicionamento. E obviamente, né? Eu acho que são focos diferentes. Eu acho Exato. que não há pecado quando a gente fala em dinheiro, né? Exato. A gente é criado, muitas vezes, com esse estigma de que dinheiro é sujo. Quando a mãe diz assim, pegou no dinheiro, vai lavar a mão. Dinheiro é sujo. Não tem isso. Então, muitas vezes, a gente acaba criando essa coisa com dinheiro e acaba que, quando eu falo de dinheiro, parece que eu estou pecando. Exato. Né? Parece que eu estou tratando de alguma coisa assim proibida, escusa. E, infelizmente, a gente tem isso, né, na criação. E outra coisa que a gente não tem é educação financeira. De novo, a gente não lida com dinheiro como se fosse algo natural do nosso dia a dia. E aí, quando vem alguém querendo arrancar o meu dinheiro, Exato. né? Eu quero distância, eu não quero, porque eu sei que vai acabar acontecendo nesse relacionamento, alguém dança. Né? Não quero que seja eu. Não sou eu. Né? Então, é muito interessante isso que nós estamos colocando. Eu pensando, né, no público que está ouvindo e vendo a gente aqui, no pessoal que está compartilhando nas redes sociais, e aproveita aí, dá o seu joinha, se inscreve no canal, né? Eu queria que a gente desse uma aprofundada aqui, talvez, um pouquinho, né? Com relação às habilidades. Como a gente está falando de empreendedorismo, estamos falando para micros e pequenos empreendedores, como é que a gente diferenciaria, então, né, o vendedor do consultor, do atendente? Talvez até para uma contratação, né? De repente, exato. Estamos pensando numa contratação de um vendedor. Pô, eu não consigo mais atender, a região ficou muito grande, minha empresa está crescendo, preciso contratar um vendedor. E aí? É um atendente? É um vendedor? Ou é um consultor de vendas? Explica pra gente. Exato. Quando nós falamos nesses 3 perfis, nós temos que ter exatamente isso que você falou, o foco. Nós precisamos ter um foco, aonde a gente vai querer atacar. Qual que é a minha linha de frente? Eu vou lidar com um produto que ele tem uma grande aceitação no mercado e eu preciso com que ele deslanche. Muito provavelmente você vai buscar um vendedor que vai deslanchar esse produto para você, né? A pessoa ela tem que ter uma boa habilidade ao falar, uma boa dicção, tem que ser uma pessoa ela tem que ser empática, ela tem que ter empatia. Eu ouso dizer que o vendedor e o consultor, ou até mesmo o atendente, precisa ter um brilho no olhar quando se fala da profissão. Porque senão nós não vamos conseguir atingir o objetivo que nós temos que atingir, né? O consultor, ele é aquele encantador, que é o que eu partilho às vezes com a Clarice e a gente conversa, que você vai comprar primeiro aquilo que você vai vender. Então você busca ter primeiro aquilo, não fisicamente, mas aquela ideia, para que depois você possa passar isso para o próximo. Então, assim, eu preciso de alguém que vá avante, que traga a empresa no peito e que leve para frente. É um vendedor. Ele é um vendedor. Ele vai desbravar horizontes e ele vai levar esse produto para ser colocado ali no mercado. Quando eu preciso de fidelização, quando eu preciso pensar além das montanhas, eu preciso de um consultor. Que esse produto ele está estabilizado, ele está bem, mas eu preciso criar a confiabilidade que o consumidor quer. Aí é esse consultor que ele cria não somente laços profissionais. Eu não vou apenas vender para o cliente. Eu procuro criar laços até mesmo afetivos com ele.
Porque eu quero proporcionar para ele a melhor experiência de compra. O consultor, ele tem sempre em mente que ele tem que proporcionar a melhor experiência de compra. Porque o cliente não gasta o dinheiro, ele investe. É um investimento. Por muitas das vezes, igual a gente tocou no assunto do dinheiro, dessa coisa de comissão e tal, existe isso saudavelmente, né? Mas por muitas das vezes, aquele tema, a palavra, o sangue nos olhos, o vendedor põe a faca no dente, ele vai embora. Então, Custe o que custar. Robinson Crusoe. Ali ele vai embora. E o consultor, hoje eu me intitulo como um consultor. Não por ser melhor que ninguém. Muito pelo contrário. Preciso aprender, tenho muito que aprender ainda. Mas eu gosto dessa questão do olho no olho, do explicar, do transpor as montanhas, de tentar oferecer para o cliente essa questão de ele ter conseguido saber aonde ele investiu o dinheiro dele. Sim. Ele necessita saber disso. Porque como a gente falou lá no início, aí vem o vendedor. Sim. E ele já está chegando, ele quer roubar o meu dinheiro. Não. Sim. Né? Ele quer me proporcionar algo diferente. Então eu falo que assim, todas as vezes que a gente lida com vendas, com pessoas, nós temos que entender que ali do outro lado tem uma pessoa que ela está precisando do produto. Você tem a faca e o queijo na mão. Você é o regente. É você quem vai direcionar. Às vezes o cliente chega para comprar alguma coisa e você acha, nós achamos que nós temos a total ciência de tudo. Aí cabe ao consultor de vendas ter toda essa entrevista consultiva e chegar no denominador comum e falar para ele, o melhor para você é esse. Legal. Existe algo que é assim, e é encantador isso. Eu falo porque eu já tive várias experiências assim, e eu falo que é muito gratificante. Para o consultor é extremamente gratificante. Poderíamos dizer, Gu, que o vendedor ele está mais focado na venda em si, na Exato. negociação, fecha o negócio, os dois saem satisfeitos. Felizes. Ok, missão cumprida. Exato. E o consultor, o foco dele é o cliente, é satisfazer e, inclusive, superar a expectativa do cliente. A palavra então, ele superar expectativas vai entender é tudo. quem é o cliente, o que esse cliente precisa, Exato. o que esse cliente valoriza e o que eu tenho para oferecer de melhor pro cliente. Porque daí você supre as necessidades. E aí você vai além do que aquilo que ele espera. E aí ele acaba confiando. Aí e entra retorna. a confiabilidade, entra a divulgação. Porque quando você é bem atendido, quando você faz uma boa venda, quando você recebe um produto que supera aquilo que você esperava, você vai anunciar isso para os outros. Você vai falar. Isso é a propaganda, a tal da boca a boca, que é o que mais valoriza. A grande maioria do mercado hoje está assim. Eu vejo, particularmente, muitas empresas que não tem tanta propaganda. Mas o boca a boca é fortíssimo. Por quê? Porque aquela pessoa ela chegou naquele lugar, ela teve um bom atendimento, ela teve uma boa consultoria, ela foi muito bem atendida e o produto que ela recebeu transpassou o cosmos. É algo que é surreal. E Sim. quando a gente fala de vendas, eu falo isso para você que nos acompanha, nós estamos lidando com sonhos. Sonhos. E o consultor, ele tem essa varinha mágica que ele realiza o sonho. Consegue fazer com que aquilo seja realizado. O consultor de vendas, eu falo que é um maestro. Legal. Eu queria colocar uma pimenta nesse negócio aqui. Vamos lá. Uau. Eu tô aqui, né, pensando, né, que diferença eu teria, então, entre um vendedor e um consultor, né? Eu comecei a olhar agora para o consultor como se fosse um psicólogo, né? Exato. Ele começa a analisar, ele começa a perceber. E o que eu estou entendendo, e aí me corrija se eu estiver enganado, é que
entre ser vendedor e ser consultor, eu preciso, para ir para o próximo nível, o quê? O que eu preciso? O que me diferencia do vendedor para o consultor? Quando eu entendo que sou um consultor, como é que é isso? Ó, Marcão, a partir do momento que você consegue entender que você precisa sair de si e buscar algo a mais. Porque por muitas das vezes a gente consegue ver um vendedor como um vendedor, uma pessoa que vende um produto. E isso que você falou de o consultor ser um psicólogo, é exatamente isso, porque o consultor vem de consulta, a consulta é médico. Então, essa entrevista consultiva que deve ser feita, por muitas das vezes, esse vendedor ele não tem tempo, porque o dele é pai bola. O dele é pabum. Eu preciso vender, eu preciso fechar o negócio e eu preciso ficar feliz, e o cliente também. Bater. Agora, quando você cria isso dentro de você, de que você precisa se doar mais e sair fora da caixa, e pensar fora da caixa e pensar no outro, aí você consegue entender que você é um consultor de vendas. Aí você vai se aprofundar naquilo que você faz, você vai buscar... eu digo assim, que é buscar artifícios para que você consiga deixar com que esse consultor se aflore. Na realidade, todos nós temos um pouco de consultor, porque a gente pensa no outro, né? Quando a gente pensa em fazer alguma coisa, às vezes você fala assim, nossa, será que eu vou magoar tal pessoa? Será que eu vou fazer? Por quê? Porque a gente está pensando. Então eu falo que assim, essa pergunta sua, ela é chave e ela já foi discutida uma vez com um pessoal que eu estava conversando e a gente falou a respeito disso. E daí eles me deram a resposta. E a resposta que eles me deram foi olhando para mim, né? Não querendo como diz, me gambar, né? Me gabar, mas eles falaram, Gustavo, você é humano. Tá. Então essa questão de você se tornar um consultor de vendas, primeiramente, você tem que ser o expert naquilo que você faz. Você tem que dominar toda a situação. Não que vai surgir alguma coisa que você vai precisar buscar uma orientação, sim. Mas você tem que dominar essa área. E pensar em satisfazer o cliente. E não em si satisfazer. Quando você pensa em satisfazer o seu cliente, você já é um consultor de vendas. Porque para você chegar lá naquele denominador comum de satisfazer o cliente, você teve uma entrevista consultiva. Você já procurou saber o que ele precisa, o que ele quer, aquilo que ele está buscando, conforto, é beleza, é sofisticação, tudo depende daquilo que você vende, qual ramo que você atua. Então, para você chegar a satisfazer o cliente, chegar ao ápice da venda, é porque você já se tornou um consultor. Você já pensou nele, você já quer oferecer o melhor para ele. Existe um produto X e um produto Y. Eu preciso vender o X. Mas o Y é o que vai satisfazer o meu cliente. Qual que eu vou atrás? Se eu for no X, eu estou sendo vendedor. Porque é o que eu preciso vender. Mas não é o que o meu cliente está precisando. Tá. Eu vou fazer o Y. Às vezes o Y é mais barato que o X. Mas você foi e transcendeu o cosmos. Você passou a montanha e você chegou naquele cliente. Legal. E ofereceu para ele aquilo que ele precisava realmente e o que você sentiu. Tá. Então eu falo que isso é um consultor. O cara tem que ser bom. A moça tem que ser boa. A pessoa tem que estar com o feeling aguçado para conseguir puxar e extrair isso. Legal. E isso precisa de tempo. E daí a gente não pode ser rápido, né? Pode ser que você não consiga o mesmo resultado de imediato. Exato. Porém, a longo prazo. A longo prazo. Esse trabalho, esse tempo, reversível. esse esforço retorna, com certeza, muito mais para o empreendedor. Muito mais do que ele imaginava, né? E é curioso isso que você foi falando, eu fui tendo uma visão, né? Eu tenho muito desse negócio de ficar ouvindo e querer que isso se transforme numa visão para mim concretizar. Sim. Eu acho que muito do que a gente faz aqui na gestão em ação é isso, né? É ter essa... Que ação é essa? Como é que eu estou vendo isso acontecer? Exato. E você foi falando, eu não vi um vendedor do outro lado da mesa. Eu vi um vendedor do lado do cliente. Curioso isso, né? Enquanto Sim. nós estamos
avaliando Sim. um produto, um serviço, eu não estou do outro lado, eu estou do lado de quem está comprando o produto ou serviço. Exato. E aí, naquele instante, eu estou olhando para aquilo não com os meus olhos, mas com os olhos do cliente, né? Então, quer dizer, realmente eu sou um apoio ali. Isso. E naquele instante, então, a gente precisa criar essa conexão para que a venda seja feita, mas Exato. a venda vai acontecer de maneira natural. Ela vai transcorrendo. Que eu vou me colocar do lado dele, não à frente, né? Nem, não do outro lado da mesa, né? Nós não estamos Exato. num Num cabo duelo. de guerra. Num Quem cabo ganha? De guerra, quem é que vai ganhar? Não, eu estou aqui do seu lado. Sim. E se ainda você chegar aqui e quiser este produto, mas esse produto não atende sua necessidade, a minha responsabilidade como consultor é: esse produto não atende, mas Exato. este sim, por causa disso. Estou correto? É isso mesmo? Exatamente. Legal. E você usou uma palavra que eu uso muito, às vezes até mesmo conversando com a Clarissa, é essa conectar-se. Hoje a gente precisa dessa conexão com o outro. E a partir do momento que o cliente ele consegue enxergar nessa pessoa que está do outro lado da mesa, mas que está do lado dela, criando essa conexão e tendo um laço com ela, ali você já ganhou. Essa pessoa ela nunca mais te deixa. Legal. Ela vai te indicar para todo mundo. E por quê? Porque ela criou essa confiabilidade. Então é isso que o consultor tem que fazer, se tornar confiável e sempre, sempre, olhos nos olhos, honestidade, isso nunca pode faltar. Isso o consultor de vendas ele traz como um manual. Eu falei que eu vou criar um manual do consultor de vendas. Olha aí, gente. Na Olha, verdade, já tô sabendo que Isso. já tá no rascunho. Estamos aí trabalhando. Por quê? Porque são, eu falo que são dicas, né? Nada mais, mas são dicas que no decorrer dos anos a gente vai aprendendo. O Marcão conseguiu captar bem isso, né? Porque às vezes faltam as palavras, mas quando o cliente te enxerga do lado dele, como o bração que tá ali, ó, não, a pessoa tá querendo me mostrar. No início, às vezes, ele pode até ficar um pouquinho frustrado, porque às vezes não é o que ele tá querendo, mas o consultor ele vai mostrar que o que ele tá precisando naquele momento não é aquilo que ele veio buscar. É diferente daquilo, mas vai surtir o mesmo efeito. Então, eu falo que isso é extremamente importante. Tá. Confiabilidade. Legal. Olhos nos olhos, certeza. Né? Passar confiança, aspirar confiança. Eu falo que eu estava conversando com uns amigos esses dias e eles trabalham com vendas também, que eu procuro estar sempre nesse meio para conversar, que eu acho que isso é muito importante para a gente. Né? Essas conexões que a gente faz. E eu falava para eles, gente, use da verdade, use da verdade de palavras corretas, linguajares chulos, não, mas uma postura. Porque é o que a gente estava conversando antes, a gente sempre está se vendendo a nossa imagem, sim. Né? Então, procure estar bem alinhado, bem arrumado, né? Para que a outra pessoa olhe para você e fale, uau, né? É uma pessoa que aspira e inspira confiança. Porque, querendo ou não, é isso. A gente se vende a cada momento. Né? Todo instante. E normalmente a primeira impressão, literalmente, é que fica. Exato. Né? Você desfazer isso é muito complexo. Exato. E eu continuei aqui enquanto você estava falando. Eu fui para um filme, eu fui para o Avatar. Aí, por que do Avatar? Porque o Avatar é isso, né? Ele se transveste de um outro ser. Exato. E começa a viver aquilo. E eu pensei nas conexões que o Avatar usa, né? Quando tem o filme lá, quem não assistiu é legal, vale a pena, né? Assistir. E quando ele se conecta no primeiro filme, por exemplo, com a natureza, né? Ele tem lá um local que ele tem que se conectar, e no segundo ele também se conecta. Não vou dar spoiler. Olha o spoiler. Olha. Mas eu fiquei pensando nisso, nessa conexão com o seu avatar. Você, a cada novo cliente, você se conecta novamente com esse seu avatar. Interessante isso. E né? você busca dentro de você, né? E vai buscando dentro. O que eu dentro... tenho para oferecer para esse cliente, para um outro cliente, um outro cenário, uma outra situação, é uma outra parte. E aí vocês puxaram um gancho que é muito importante. A diferença dessas diferenças todas que nós falamos, o consultor ele tem um atendimento personalizado.
Cada cliente é único, é exclusivo. Então, aquele cliente ele se sente importante, porque você esquece todo o resto e o seu foco é aquele momento. Estar naquele momento e ser só daquele cliente. Se doar por inteiro, né? E ele vai sentir um atendimento exclusivo. Não é criar e fazer charme e fazer cena. Não, é agir naturalmente e fazer com que aquele cliente se sinta único e exclusivo. O consultor, ele tem esse mise-en-scène, ele tem essa perspicácia. Ele consegue tornar algo comum em algo soberbo. Ele faz, e o cliente consegue sentir isso. Eu falo porque eu trabalho isso dentro de mim, né? Os avatares, né? Então, eu busco fazer isso. Cada cliente que eu atendo, eu dou um atendimento personalizado. É um cliente, um diferente do outro. Perfis diferentes. Buscas diferentes. Sonhos diferentes. Então, eu falo que, assim, isso... O Marcão tá acertando tudo hoje. Ele tá ali uma estrelinha virtual, Marcão, pra você. Né? Então, eu falo que, assim, é bem isso. É ele se sentir exclusivo. Porque isso mexe com o ego do ser humano. Todos nós gostamos de nos sentir especiais. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. E essa questão do atendimento personalizado, que acabou passando batido, mas agora a gente pesca lá da caixinha e esse atendimento personalizado. Isso é ótimo. O cliente sai com um sorriso largo, feliz, sabendo que ali ninguém tirou o dinheiro dele, mas proporcionou para ele uma experiência de compra que ele vai transcender e vai passar para os outros. E é onde a gente consegue trabalhar bem, né? Legal. De novo, fui para outro lugar. Aonde você for? Eu tô viajando. E, gente, eu não bebo, eu não fumo. Que bom, eu também não, viu? Ainda bem. Eu não tomo café, mas eu fui para um lugar que não vou falar o nome, porque não tem patrocínio. Mas vocês vão saber do que eu tô dizendo com essa relação que a gente tá trocando aqui. Eu fui para um lugar que vende cafés, apesar de eu não tomar café, mas eu gosto de ir nesse lugar. E tem uma questão de personalização. Senti até o cheiro, viu, Marcão? E tem uma personalização que é põe um nome no copo. E às vezes a gente precisa prestar atenção nesses detalhes. Os detalhes. Quando é que a empresa teve sucesso? Por que ela teve sucesso? Onde está esse sucesso? Sim. E esse sucesso está na relação com esse seu cliente. Exato. Né? E quando lá, né, essa empresa colocou o nome no copo, ela personalizou aquilo, não é? Ela elevou o atendimento. Aquilo que parecia ser algo tão simples, né? Um copinho se tornou dentro, não, espetacular. Isso é seu, né? Isso é seu. Então, feito para você. Pensado em você. Sim. Sabe que numa experiência de um pouquinho nos Estados Unidos, isso é bem curioso, eu tenho visto isso começando um pouco aqui no Brasil agora, que é literalmente, quando eu ia comprar coisas nos Estados Unidos, tem uma diferença que quando você olha, né? Você pega ali e olha pro item que você vai comprar e tem uma etiqueta dizendo assim, feita por americanos para americanos. Olha. O que isso significa? Essa experiência de compra, né? Quer dizer, aquilo foi feito por alguém que eu estou comprando e eu estou ajudando o meu país. Eles têm muito isso. Patriotismo, né? Exacerbado. Mas isso é tá muito nas bom. mínimas Sim. coisas, Maravilhoso. Né? Então, acho que quando a gente tem essa relação, né, com o cliente, Exato. né, com quem está feito por americanos para americanos. O Brasil tem uma empresa, de novo, não está patrocinando a gente, né? Então, não vou falar, mas é sobre calçados esportivos e ela está usando isso. Exato. Feito por brasileiros para brasileiros. Ela está usando. Então, acho que isso também, a gente precisa olhar para os grandes players do mercado. Exato. E começar a aplicar isso, né? Pô, uma experiência simples dessa, por exemplo, quando eu cheguei para trabalhar na empresa lá nos Estados Unidos, eu era um cliente dessa empresa, tinha meu nome na porta, do lado de fora, seja bem-vindo, senhor Marcos. Olha, no primeiro dia. Se sentindo importante, né? Valorizado.
recepcionista, a secretária do atendimento, me deu um bom dia e falou meu nome. Você já era conhecido Eu já ali, era conhecido. e esperado. Veja como a empresa trabalhou o atendimento. Exato. E como isso se tornou uma experiência. Isso tem décadas e eu continuo Jamais lembrando. esquece. Nunca. Não então, esquece. Essa experiência é muito importante. Porque né? mesmo Aprender tendo um com bom isso. atendimento ou um mau atendimento, a gente Você não vai esquece. esquecer de forma alguma. E essa conversa nossa me faz pensar no modelo Disney, né? Uau. Que o atendimento Uau. da Disney, ele é Fantástico. todo estruturado Aí, pro outro pensando nível. na jornada do cliente. E quando a gente fala em satisfazer de pronto uma necessidade do cliente, eles são mestres. Exato. Vocês imaginam que eles têm uma equipe que anda com uma pochete mágica? Dentro dessa pochete tem linha de costura, tem um band-aid. Por um eventual acidente. Eles pensam em tudo. Tem cola para o óculos. Caso alguém quebre o óculos, a equipe tem Já na tá ali. pochete mágica Pronto ali a atendimento. cola. Não é fantástico? É maravilhoso. É pensar Maravilhoso. no outro, né? Pensar no cliente, é pensar em quem vai estar ali. Pensar na jornada. Nada Exato. pode atrapalhar aquela Aquele momento experiência. mágico. Mágico.